Oi, gente, hoje eu vou dar uma aula. Eu vou falar rapidinho sobre algumas doenças que sempre surgiram e acometeram toda a sociedade mundial, vamos dizer assim, desde o período neolítico até agora, até agora, né, 2020, com o Covid-19, tá? Vou falar de algumas doenças. Por exemplo, a gripe, desde quando o homem se juntou lá no período neolítico para viver de modo sedentário, ele já tinha surtos de gripe. Porque a gripe é uma doença que vem do porco e da galinha. É, alguns estudos aí já mostram isso daí. Então, toda vez que o homem aglomerou, conviveu com animais, doenças que muitas vezes não era desenvolvida em animais acabou passando para os seres humanos. Então, isso em toda a história da humanidade, tá bom? Outra doença que está sempre recorrente na história da humanidade é a varíola. Desde o Império do Egito Antigo, nós já temos relatos de que reis, faraós, né, que era o rei do Egito, acabaram morrendo de varíola. Por exemplo, Ramsés V, no século XII a.C., ele morreu de varíola e hoje arqueólogos estudando múmias viram que a causa da morte daquelas pessoas que foram mumificadas era a varíola. Muitas múmias eram pessoas que tinham varíolas, que morreram por causa dessa doença e acabaram sendo mumificadas. Tá? Já no Império Romano, um conquistador chamado Átila, o Huno, ele veio conquistando desde a Ásia Central até chegar na Europa, confrontando ali o Império Romano, e ele fez um acordo com o Papa. Mas muitos historiadores falam que também ele só fez o acordo e aceitou o acordo por causa que ele estava com um problema de disenteria, que inclusive tinha levado à morte de Átila e de seus generais. Olha só, então uma doença causou a mudança de curso de uma guerra. Tá? Outra doença, outra epidemia muito famosa também, muito importante, é a praga de Justiniano, já também no Império Romano do Oriente. Justiniano era o imperador, né, e por volta lá do século VI, meados do século VI, 1540, houve a peste de Justiniano, onde que matou 40% da população. Olha só, 40% da população, ou seja, 1 milhão de habitantes que naquele momento a cidade de Constantinopla tinha, 400 mil pessoas acabaram mortas, tá bom? A varíola aqui no Brasil também foi muito usada, até por portugueses, para matar os índios. O livro do Darcy Ribeiro, em 1800, do livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, ele faz um relato de 1816, quando roupas de pessoas com varíolas foram entregas como presentes para os índios. Os índios, ao vestir aquela roupa, acabaram adoecendo e morrendo. E assim os brancos conseguiram se apoderar da terra para cultivar, na verdade, para a criação de gado, né? Então, a peste bubônica, essa daí que é a praga de Justiniano, também voltou à Europa no século XIV. Em 1330 ela surgiu no Extremo Oriente. E depois ela veio através da rede de estradas e comércios, inclusive do Império Mongol, do Kublai Khan, né? E ela vai se espalhar desde o Extremo Oriente até a Europa. E ela vai chegar mais ou menos na Europa em 1347 e 1348. Em 3 anos, ela vai acabar com metade da população mundial. A peste negra, só fazendo uma nota de rodapé, não ia entrar muito em biologia, mas a peste negra ela é causada pela pulga do rato. Então, o rato lá convivia com os seres humanos, aquela pulga em um ambiente insalubre, sem higiene, as pessoas não tomavam banho, como tomam hoje, acaba o lixo, né, acumulado nas ruas, acabavam, então aquela pulguinha que estava no rato, acabava tendo contato com as pessoas e picando. Ela é chamada de peste bubônica porque por causa dos bulbões, das bolhas negras que ela dava nas pessoas, principalmente na região do pescoço. E também chamada de peste negra por causa daquela bolha inflamada negra que ficava, né? Aquela bolha preta. Tá? Acabou matando 50% da população. Também essa peste nunca acabou da humanidade, né? Ela nunca saiu, ela sempre foi ocorrendo em outros lugares. Por exemplo, no Brasil, o Instituto Butantan, em 1899, ele foi criado para controlar um surto
da peste bubônica aqui no Brasil. E hoje, gente, vale salientar que o Instituto Butantan é o maior instituto de pesquisa na área de micro-organismo, vacina, essas coisas, da América Latina e também do Hemisfério Sul. Olha só que legal, a gente só fala coisa ruim do Brasil, mas na verdade o Brasil tem um dos maiores centros de pesquisa. E também nós somos o 13º em pesquisa no mundo, né, em pesquisas gerais no mundo. Ou seja, de 216 países, nós temos, nós somos o 13º. Então, quer dizer, não é muito, a gente está bem aí na fita em questão de pesquisa, né? Bom, vamos lá. Outro surto de doença que levou a humanidade ao desespero, vamos dizer assim, foi a gripe espanhola. E aí é importante dizer que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, porque todo mundo acha que a gripe espanhola surgiu na Espanha. Ela surgiu nos Estados Unidos e depois os Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, soldados acabaram, os primeiros relatos de morte de mortes, né, aconteceu lá nos Estados Unidos, acabou passando essa gripe e ela acabou matando 50 milhões de pessoas. Olha só, 50 milhões de pessoas no mundo. Ela matou 2 vezes mais do que a Primeira Guerra Mundial, do que todas as metralhadoras e bombas e fuzis da Primeira Guerra Mundial. Então, as doenças, tem até um livro muito interessante, eu vou falando e eu vou lembrando, às vezes por isso que o vídeo fica meio assim, né? Bom, tem um livro que chama Armas, Germes e Aço. Aço como tecnologia, que são as coisas que mudaram a humanidade. Tá? A gripe espanhola ela matou inclusive um presidente eleito no Brasil em 1919, Rodrigues Alves, que tinha sido eleito depois de Venceslau Braz. Quem assume vai ser o Delfim Moreira, que vai ficar 1 ano, e depois Epitácio Pessoa vai ter outra eleição e Epitácio Pessoa vai acabar sendo eleito. Tá? Então, em 1919, essa gripe que assolou o mundo inteiro também matou até um presidente, inclusive 50 mil brasileiros. Tá? Isso é muito importante. Outra epidemia que teve também de novo no Brasil foi um surto de meningite, aqui, principalmente em São Paulo, na década de 70. Só que muitas pessoas nunca ouviram falar desse surto, porque na época era um governo de ditadura militar, né? E era ditadura sim, era um governo ditatorial. Tá? Então, como não tinha liberdade de imprensa, se não tem liberdade de imprensa é ditadura, o governo ocultou durante 4, 5 anos esse surto de meningite. Tá? E aí, quando troca o general Saio Médici e entra o Geisel faz uma ampla vacinação, inclusive vacinou em 4 dias 10 milhões de pessoas. A maior vacinação do mundo para a época. Olha, você entra nos recordes aí, nos Guinness aí, se a gente for parar para estudar, tá? Após a epidemia, sempre surgiram, né, várias epidemias no mundo. Por exemplo, você tem o Ebola, você tem o HIV, mas essas doenças são muito diferentes da gripe espanhola e até do coronavírus. Porque, por exemplo, o HIV você tem que pegar através do sangue ou até de uma relação sexual, né, que a gente vem aí ter sem preservativos. Já a raiva, por exemplo, é outra doença que tem um alto índice de letalidade, né, tem que falar disso, ela chega a matar 95% das pessoas que contraem a raiva, ou seja, de cada 100 pessoas, 95 morrem. Ela tem que ser mordida por um animal, um cachorro, um gato, e ela tem vacina também. Né? Lembrando que a vacina, tem uns loucos aí, gente, que fala que a vacina ela traz autismo, essas bobagens, né? Que a vacina traz doença, que é uma nova ordem mundial que quer vacinar. Gente, não acredita nisso. Depois que a vacina foi criada, a população do mundo aumentou gigantescamente. Ou seja, as pessoas começaram a morrer menos, inclusive por causa da vacinação. Lembrando, doenças matam mais do que guerras, tá bom? Outro surto que daí já vem mais para o tempo contemporâneo agora, que nós estamos vivendo, mas perto da nossa existência, vamos dizer assim, da nossa vida, foi o de H1N1,
que matou aí em torno de 18 mil pessoas, 18.449 pessoas que a H1N1 matou. Então, vem essas pessoas falando, é porque a H1N1 matou mais. Gente, não comparem doenças através de achismos. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar dados. No Ministério da Saúde, você encontra os dados, tá? Então, a H1N1 matou 18.449 pessoas no mundo. O Covid-19 já matou mais de 400 mil pessoas, né? Tá chegando perto dos 500 mil pessoas. Então, quer dizer, Covid-19 matou muito mais do que 20 vezes a H1N1. Então não falem abobrinha. E aqui no Brasil também escutei as pessoas colocando, porque H1N1 matou também muita gente no Brasil. Bom, H1N1 matou no Brasil, eu puxei aqui, 1.840 pessoas, mais ou menos, 1.800 pessoas. O Covid-19 matou 1.364 em um dia. O H1N1 matou em um ano em torno mais ou menos de 1.800 pessoas. E o Covid-19 matou 1.364 em um dia, segundo o Ministério da Saúde. Qual é a minha fonte? O Ministério da Saúde, tá bom? Então não adianta ficar comparando doenças, coisas que não são da mesma proporção. Né? Você comparar uma Ferrari com Fusca, não dá certo, tá? Então toda vez que houver desmatamento, que o homem não tiver um meio ambiente insalubre, o Brasil não tem um grave problema de saneamento básico, quase metade da população do Brasil não tem saneamento básico. Quando não tiver aglomerações e o ser humano invadindo habitats de animais, mais doenças ocorrerão, tá bom? Esse não é o primeiro surto, eu fiz um breve relato desde a peste negra, que talvez seja aí, pelo menos a documentada pior peste que nós tivemos em 1347, 48, que matou metade da população, e até hoje um breve relato do Covid-19, que no Brasil chegou a matar 50 mil pessoas, mais inclusive, tá certo que a população é muito maior, né? Mais inclusive do que a gripe espanhola, que matou até um presidente. Só para lembrar, a gripe espanhola também matou um grande sociólogo alemão chamado Max Weber, que escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje, uma aula bem rapidinha para vocês, desde o Neolítico, passei pelo Império Romano e chegando agora no Covid-19. Tá bom? Tá, tchau.